Olá, eu sou a Rosinha, para quem ainda não me conhece, e sempre estamos aqui juntos para meditarmos uma porção da Palavra de Deus, né, que aquieta o nosso coração, né, que fala aos nossos corações, nos dá direção, encoraja, né? Então é a Palavra de Deus que nós devemos estar sempre meditando, porque traz alívio, traz conforto, né? E nós vamos então estar meditando em João 11, de 1 a 46, que fala, é aquele texto que fala da ressurreição de Lázaro. Quem não conhece, depois dá uma lidinha, João 11, de 1 a 46, a gente vai ler somente o versículo 40, que diz assim: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Então, versículo 40, respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Então é Jesus falando para Marta. Esse texto fala que Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava muito doente na cidade de Betânia. Então elas mandaram, como ele era muito amigo deles, então ele mandou chamar Jesus, que estava numa das cidades vizinha. E Jesus ainda, depois que recebeu a notícia que Lázaro estava doente, Jesus ainda demorou 2 dias para chegar onde ele estava, para chegar em Betânia. Mas quando Jesus por fim chegou lá, Marta, sabendo que ele vinha ao encontro, estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada dentro de casa, que tinha muitas pessoas ali consolando. Mas a Marta saiu correndo, né, e foi encontrar Jesus e falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então foi quando Jesus falou: Marta, mas Jesus respondeu: se creres, verás a glória de Deus. Fé não é só saber que Jesus existe, né, que Deus existe, que Ele é criador e mantenedor, né, das coisas que a gente precisa, né, mas é ter confiança que Ele está atento a cada um dos detalhes das nossas vidas, né? Então, é saber ver, é crer nas coisas que nós ainda não estamos vendo, né? Fé é ter certeza de que um Deus todo-poderoso não perde o controle de nada. Fé é saber que antes mesmo que Ele conhece a nossa dor e antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, Ele já conhece bem o que a gente precisa, né? Então, a gente precisa crer e saber que Ele tem o controle, que Ele está na direção, que não tem nada que esteja acontecendo, que Ele não saiba, né? Nada que está acontecendo. Às vezes a gente pensa: será que o Senhor está vendo? Será que o Senhor está entendendo todas as coisas que estão acontecendo, né, na cidade, no mundo, com a minha vida, com as pessoas? Será que Ele não está vendo, que Ele não está entendendo? Porque às vezes a gente acha que Ele não está agindo, né? Que a gente ora e que Ele não está agindo, né? Mas a gente tem que entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo quando acontece o que a gente não queria que estivesse acontecendo, mesmo quando chega na nossa vida, de repente, uma situação que é completamente surpreendente, não era isso que eu estava esperando, né? Mas o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pede ou pensa. E Ele requer de nós que a gente creia, como Ele falou ali com Marta: não te falei que se creres, verás a glória de Deus, né? Marta, ela conseguiu ver que Jesus estava ali perto, Ele tinha chegado, né? Mas ela falou: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus falou: ordenou que tirasse a gruta, a pedra que estava sobre o túmulo, né? Quando ele foi levado ali ao túmulo,
né, de Lázaro, ele mandou chamar Maria, e Maria veio, então ele mandou que retirasse a pedra, mas quando ele mandou retirar a pedra, Marta gritou. Marta falou: Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal, já é de 4 dias. Então, Marta, ela estava vendo que Jesus estava ali perto, mas ela estava sentindo, ela não estava crendo que Jesus podia fazer o milagre da ressurreição ali de Lázaro. Marta só via o mau cheiro, só sentia e só via impossibilidade, só sentia o mau cheiro da impossibilidade. E quantas vezes nós também, né? Sabemos, estamos passando por situações difíceis, todos nós estamos passando, mas a gente só consegue enxergar a impossibilidade. A gente só consegue acreditar nas notícias ruins. A gente só consegue ver o que está à nossa frente, né? A gente só consegue ver o que a gente acha que é a realidade, né? Então, fé é a certeza das coisas que a gente ainda não vê. E a gente precisa crer num Deus Todo-Poderoso, né? Que criou o céu e a terra, né? E que para Ele não há nada impossível, né? E confiar, né? Nós não podemos confiar em quem a gente não conhece, né? Como que a gente vai confiar naquele que a gente não conhece, né? Então a gente precisa ter convivência. É assim, convivendo com Ele, falando com Ele em oração, buscando a presença dEle, lendo a palavra, né? Que Ele vai se revelar a nós, né? E nós vamos sentir o Espírito Santo de Deus se movendo, falando conosco, nos dando direção, cumprindo o seu querer nas nossas vidas. E a gente nosso coração vai se aquietando quando a gente busca a presença dele em oração. Quando a gente entende que Ele é o Deus Todo-Poderoso que vai à nossa frente guerreando as nossas guerras. Quando a gente pode abrir o nosso coração, né, e conversar com o verdadeiro amigo. Aquele que quando a gente lê, nosso coração se aquieta. Quando a gente lê a palavra, nosso coração se aquieta, né? Tem a historinha de uma tempestade, de que umas 5 mulheres estavam numa igreja e elas estavam orando numa igreja pequenininha. Quando elas estavam ali numa tarde de oração, começou a cair uma chuva muito forte, uma tempestade. Então elas falaram: se continuar essa tempestade, nós não vamos conseguir sair daqui, já está escurecendo, não vamos conseguir ir para nossa casa. E quanto mais elas oravam, vamos orar para essa tempestade parar. Vamos orar para essa tempestade parar. E elas começaram a orar, afinal, nós estamos orando para o Deus que Ele aquietou, Ele acalmou a tempestade e um vento, quando nós lemos nos evangelhos. Ele acalmou a tempestade. E Ele falou: para, e a tempestade parou. Aquieta-te, mar, e o mar parou. Parou de ondas, as ondas fortes pararam, e o vento também parou. Então vamos continuar orando. Mas a tempestade, quanto mais elas oravam, a tempestade não parou. Mas aí estava passando ali na frente daquela igreja 2 senhorinhas que, por a tempestade estar tão forte, o vento está tão forte, elas se abrigaram dentro da igreja. E quando elas chegaram dentro da igreja, elas viram aquelas senhoras ali orando, então elas se achegou perto. E aquelas senhoras viram que elas estavam com o coração muito angustiado, muito triste. Então elas oraram por aquela senhora. E elas estenderam a mão e oraram e leram a palavra para ela, e aquelas senhoras ficaram aqui, o coração delas se aquietou, Deus falou o coração delas, elas tiveram um encontro com Deus, né? E foi porque exatamente Deus fez uma obra, usou aquelas senhoras para falar do Senhor, para falar do nome poderoso de Jesus para elas, e elas então tiveram um encontro com Deus, né? Então, às vezes, a gente não entende por quê. A palavra de Deus fala lá em João 13,7 que o que eu faço não sabes agora, mas compreenderás depois, né? Então, vamos confiar nele, vamos crer nele, né? Na cruz do Calvário, nós vimos agora
nós comemoramos, falamos agora muito nesse final de semana sobre a Páscoa, morte e ressurreição de Jesus. Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. Então, na cruz do Calvário, Jesus pensou em mim e pensou em você. Então, eu desejo que a gente possa estar que a nossa fé, buscar o Senhor para que a nossa fé possa aumentar, que a gente possa crer que não há situação difícil que Ele não possa contornar. Não há situação difícil no nosso coração pode estar inquieto, a nossa alma inquieta, mas Ele tem o bálsamo de Gileade, Ele tem o remédio, há remédio em Gileade, há bálsamo de Gileade no nosso coração. Ele pode acalmar, Ele pode aquietar a nossa alma, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele tem o melhor para nós, mesmo que a gente não venha entender, Ele tem o melhor, né? Ele não está apático a nada que está acontecendo, né? Ele tem poder, vamos confiar. Ele é Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Uma semana de paz no coração. Ele tem o nosso futuro nas mãos. O importante é saber que Ele está à nossa frente, guerreando as nossas guerras, né? Que Ele vai à nossa frente. Em toda dificuldade, Ele está junto da gente. Ele não está longe. Igual Ele estava ali perto de Marta e Maria. Ele não abandonou Marta e Maria, né? E no final da história, ali, vocês vão ler em João 11, Ele ressuscita Lázaro, né, para a honra e glória do nome dele, né? E que seja esse um tempo de Deus, um tempo precioso de Deus na nossa vida, um tempo de experiências com Deus, né? Ele é o nosso socorro e a nossa fortaleza. Vamos crer, vamos confiar que Ele está pertinho da gente e Ele quer mesmo, Ele quer porque Ele nos ama, né? Ele quer ter intimidade com a gente, Ele quer se mostrar pra gente, Ele quer falar o nosso coração. Então, uma semana abençoada, que Deus possa estar sondando o coração de cada um de vocês, né? Com a paz e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa estar abençoando, possa estar enchendo seus corações. Em nome de Jesus que oramos assim. Amém.